Beleza, estamos gravando, tá? Então, bom dia. Vamos continuar hoje com a última apresentação. E a gente já vai começar, eu já vou expor aqui o vídeo. Vamos ver se vocês estão me ouvindo. Vamos ouvir o vídeo aqui, peraí. Bom dia, os integrantes do grupo são Cíntia da Silva Santos, Fernanda de Souza Freitas, Ivo Souza Santos, Juliana... Estão ouvindo? Está um pouco baixo, Sim, professor, mas está para ouvir. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Santos de Paula, Lisandra L. Silva Rocha, Sabrina Kelly Santina, e somos do 6º semestre de enfermagem. Como proposta do trabalho, criamos a empresa e o aplicativo G-Tech Care, que significa Gravidez Cuida-se, G de Gravidez e Tech Care Cuida-se. Nosso trabalho é totalmente voltado para gestantes e para cuidado com o bebê. Nós também criamos a nossa logo como forma de ter a nossa própria identidade. E como ícone principal dessa logo, temos uma gestante. O público-alvo do nosso projeto são as gestantes, e os serviços serão entregues por meio de uma plataforma digital, ou seja, de um aplicativo. Também Agora será ficou entregue baixando de novo, por meio professor. física, que seria uma clínica, e também por meio do Instagram. Alguns dos serviços disponibilizados no aplicativo seria a orientação a respeito do pré-natal, de alimentação, nutricionista, atividades físicas, marcação de consultas do pré-natal, exames, calendário gestacional para gestante conseguir acompanhar o progresso da gravidez dela, algum acompanhamento psicológico, porque todos nós sabemos que a gestação é um momento da vida da mulher que mexe muito com o psicológico, mexe muito com o hormônio. Então ela vai ter grandes picos emocionais. Dicas sobre enjoo, sobre cólicas, sobre cuidados com o bebê, preparação de quarto, preparação de parto. Informações a respeito de enjoo, dor nas costas, dor abdominal, corrimento vaginal, alguns artigos até para ela ler, dicas de pediatras, de obstetras, de obstetrizes, não sei se assim fala, mas obstetrizes, sempre dicas, tipos de parto também, acho que seria muito interessante colocar para as gestantes, para elas estarem preparadas. Algumas outras experiências de outras mães, alguns depoimentos, mas o foco mesmo era entregar para a mãe uma plataforma onde ela conseguisse acompanhar a gravidez, ter uma agenda para ela anotar seus sintomas, as medidas e tudo mais, medida da barriga, para ela ter alguma coisa mais ou menos pronta, tipo uma cadernetinha para ela apresentar para o médico, uma plataforma onde ela teria informação, de preferência uma informação boa de sites seguros, sites confiáveis, algumas matérias para elas lerem, principalmente sobre a amamentação, que é um momento difícil. Muita gente faz parecer uma coisa simples, mas é muito importante. Uma amamentação segura tanto para mim quanto para o bebê. Porque além de um momento de ligação entre mãe e filho, é um momento importante de construção do sistema imune da criança. Então, sempre frisar também o relacionamento de pai com bebê,
e dos avós e de toda a família com aquela criança para ela crescer num ambiente saudável. Então, a ideia do aplicativo, além de ser uma plataforma onde a mãe conseguiria acompanhar as semanas e o tamanho do bebê, da passagem dele de feto até a ser realmente um bebê com as vitaminas e tudo mais, cardápios. A intenção da plataforma seria realmente disponibilizar um local onde a mãe conseguiria tirar todas as dúvidas delas. A clínica inicialmente terá apenas uma unidade, e à medida que a demanda for crescendo, iremos expandir essa clínica montando outras unidades e contratando mais funcionários para suprir a demanda. Os serviços disponibilizados pelo aplicativo serão grátis, já os serviços oferecidos pela clínica serão pagos. A clínica, ela será uma extensão do aplicativo e ela oferecerá serviços que não podem ser feitos de maneira online, como, por exemplo, consulta de pré-natal, exames laboratoriais e o acompanhamento da gravidez de alto risco. Bom, a localização da nossa clínica ficará na região de Pinheiros. A meta de pacientes por dia são de 35 pessoas e o horário de funcionamento seria das 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde. A infraestrutura da nossa clínica terá uma recepção, 4 banheiros, 2 salas de consulta, 2 salas de exame, uma sala de estoque e limpeza e um vestuário. Os profissionais que irão atuar na nossa empresa são 2 médicos, 4 enfermeiros, um psicólogo, 2 recepcionistas e 2 auxiliares de limpeza. Com base nessa tabela que criamos, tendo em vista algumas pesquisas, o investimento disponível para a clínica seria em média de R$ 96.200. E em relação ao faturamento, a nossa meta seria de R$ 30.000 por mês. Floor plan. Recepção. Sala de exames 1. Sala de exames 2.
Sala de consulta 1. Sala de consulta 2. Banheiro feminino. Vestuário. Banheiro masculino. Banheiro para deficientes. Sala de limpeza. Banheiro para funcionários. O Instagram veio como uma forma de divulgação disponibilizados pela empresa e pelo aplicativo. Na página, oferecemos orientações, curiosidades e dicas sobre gestação e cuidados com o bebê. Por exemplo, alimentos que ajudam a combater enjoos, a importância do aleitamento materno, entre outros. Vocês podem estar acessando a nossa página no Instagram, no _GTCare, e tendo acesso a todo o conteúdo disponibilizado. Bom, aqui no Instagram da GTCare, a gente traz conteúdos com dicas, cuidados e orientações nessa nova fase da gestante e do bebê que ela espera. Aqui a gente traz informações referentes ao aplicativo da GTCare, quais serviços são disponibilizados. Aqui a gente traz informações sobre a nossa clínica, que vai prestar atendimento como consultas do pré-natal, exames laboratoriais e o acompanhamento da gravidez de alto risco. Tem vários conteúdos de dicas para as mamães, como, por exemplo, informações do aleitamento materno, os benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Dicas de como aliviar as cólicas do seu bebê. Dicas também referentes à hora de dormir, qual posição é certa para colocar o bebê. E também para as mamães, alimentos que podem combater enjoo e azia na gravidez, dentre diversos conteúdos que a gente tem disponíveis no Instagram da GTCare. Muito bem. Acho que deu para acompanhar o vídeo aí, né? Então, só algumas considerações, pessoal, a respeito dessas atividades que vocês entregaram, né?
Como eu disse no início, lá atrás, não tinha assim certo ou errado, né, na apresentação desse trabalho, na criação dessa empresa. Porque a ideia era estimular a criatividade de vocês. Então, criatividade a gente não corrige, tá? Então, todos foram muito bem. Alguns trabalhos foram bem melhores que outros, né, no quesito apresentação, e vocês sabem disso, né, vocês todos acompanharam. Alguns ficaram excelentes, né? Mas a ideia no contexto geral era mostrar para vocês que existe uma possibilidade de emprego, de renda, né, de vocês ganharem dinheiro através do empreendedorismo, né? Então, o que é empreender? Empreender é você investir numa nova forma de você gerar trabalho e de gerar emprego, né? E sair desse mundo que a maioria de nós, quando estamos estudando, nós focamos e nos concentramos especificamente no ambiente hospitalar, né? Conseguir um emprego dentro de um hospital e passar a vida desse emprego, né? Só que na área da enfermagem ela é muito rica, né? E ela promove possibilidades reais de você ter o seu próprio trabalho, de você gerar renda, né? Não necessariamente estando com carteira registrada, né? Então hoje em dia existem clínicas de enfermagem, existem enfermeiros que são autônomos, que ganham dinheiro com isso, né? E que se desenvolvem de uma maneira perfeitamente bem, né? E conseguem aí ter a sua renda, ter o sustento, enfim, desenvolver a sua carreira, tá certo? Então, essa foi a ideia central do trabalho. É claro que teve algumas pessoas que fizeram hospitais, que montaram uma clínica, montaram hospitais, né? Que são investimentos caros, né? São investimentos que muitas vezes não são palpáveis, né? Não são reais, e envolve uma gama de trabalho por vezes mais complicada, e outras pessoas criaram aplicativos, né, que são chamadas as startups, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar em startup. O que é isso? É o cara que tem uma ideia, ele cria essa ideia, vende essa ideia, né? Investidores compram essa ideia, por exemplo, do aplicativo que alguns alunos montaram, investem nesse aplicativo e isso começa a gerar lucro, né? Então, é óbvio que a gente pensou aqui na questão da gestante por conta da disciplina, mas você pode ampliar isso para qualquer setor, para qualquer área, né? Então, às vezes, com uma ideia simples, né, que parece ser absurda, mas não é. O mercado hoje, ele consome essas ideias, esses projetos, né? Então, fica a dica para vocês aí, quando vocês se formarem, que às vezes a gente fica tão preocupado e perde tanto tempo procurando emprego dentro de um hospital para ter uma carteira registrada, e às vezes a solução está mais próxima, né, do que a gente imagina. Basta ter criatividade, basta ter empreendedorismo, né, que vocês conseguem aí muitas coisas, né? Com criatividade a gente consegue vender esses produtos e se desenvolver, né? Então, você pode aplicar isso na área de feridas e curativos, você pode aplicar isso, de repente, na área de home care, né? Na própria área de gestantes também, vocês falaram lindamente, né? Eu gostei muito do contexto geral que vocês falaram sobre parto, sobre orientações relacionadas à gestante, à amamentação, né? Teve esse grupo e teve um outro grupo que falou sobre isso também, né? Dicas sobre os direitos da gestante, cuidados com o bebê, né, pós-parto. Então, pensem nisso, né? Esse trabalho não foi à toa, foi justamente para que vocês façam uma reflexão no sentido de empreender, né? Às vezes sozinho, às vezes o grupo vai se desmanchar, né, quando termina a faculdade, e muitas vezes a gente perde o contato com os colegas, né? Mas fica a dica para que vocês pensem nisso com carinho, no sentido de buscar alternativas e por que não se tornar empresários, né? Então existem enfermeiros hoje que estão muito bem sucedidos trabalhando dessa forma, tá certo?
Então, eu sei que assusta, né, quando a gente fala de abrir uma empresa, em empreender, isso é meio assustador, né, porque a maioria de nós não foi criado com essas características, né, de empreendedorismo, de vender um produto. A maioria de nós, eu mesmo, falo para vocês com consciência muito tranquila que a minha mentalidade, eu não sou empreendedor, né? A minha mentalidade, o meu foco nunca foi esse, né? Mas, por exemplo, o meu irmão, ele tem essas características, ele tem esse foco, né? Então, hoje ele trabalha com isso, ele cria aplicativos e vende esses aplicativos para empresas, pizzarias e outros serviços, e está sobrevivendo, e está vivendo, está ganhando dinheiro com isso. Trabalha em casa, né, com computador, e ele vive disso. Então, assim, tem espaço para todo mundo, tem mercado para esse tipo de situação, basta nós utilizarmos criatividade, termos a questão da força de vontade e acreditarmos naquilo que a gente quer fazer, né? Então, existe um consumo, nós vamos ver, sem ser nessa aula, na próxima aula, né, quando a gente fala de parto domiciliar planejado, né, que existe uma procura, existe uma demanda por esse tipo de serviço, né, e muitas vezes não se encontra, muitas vezes é muito caro, não é toda a população que tem acesso a esse tipo de serviço, né, essas plataformas. Então, é um mercado que tem espaço, sim, que tem consumo, né, e que vocês podem aí ganhar um dinheiro com isso, até de uma forma suplementar, né? De repente ter um emprego e ter aí a questão do empreendedorismo de uma forma suplementar. Por isso que eu pedi para vocês darem uma olhada também no site do Sebrae, para que vocês possam ter ideias, né? E se aprimorar também em relação a isso, tá bom? Vamos lá, questões, dúvidas, perguntas, pois não, Salomé? Então, quando nós montamos aquela empresa fictícia, professor, foi baseado numa reportagem que eu vi que em Minas e no Mato Grosso, os próprios convênios estão procurando enfermeiros, têm montado clínicas especializadas para enfermeiro, para fazer as consultas fora do ambiente, né, hospitalar. Então, os enfermeiros têm montado consultórios próprios e os convênios estão fazendo parceria com esses consultórios, né, para não empregar o enfermeiro, mas ele ser um empreendedor realmente, ele ser não autônomo também, um microempreendedor mesmo, né, ter o CNPJ dele próprio e tudo mais. E está tendo muito sucesso os convênios que estão fazendo parceria com esses consultórios. Eu só ouvi falar de Minas e de Mato Grosso, não sei se tem em outros lugares, mas eu achei bastante interessante, porque elas têm uns consultórios assim muito legais, muito bem montados, na parte de consultas para gestantes, na parte de consultas para curativos, como o senhor falou, e quando está assim com pequenos problemas, uma dor de cabeça, uma coisa, em vez de ir no pronto-socorro, passa primeiro por esses consultórios, para depois elas encaminharem para o médico, se for necessário. Perfeito. Então, a gente vê que campo tem, mercado tem, né? Só precisa de pessoas que tenham criatividade, perdão, que tenham criatividade, que tenham um pouco de boa vontade e de esforço para fazer esses planos aí funcionarem, darem certo e ganharem dinheiro com isso. O próprio home care, né? A história do home care tem essa questão da deshospitalização, de tirar o paciente de dentro do hospital, mas a ideia do home care foi essa, né? Foi foi alguém que empreendeu, alguém que teve essa visão, começou a oferecer o serviço, devagarzinho, de repente isso virou uma moda, virou uma tendência, né? Na Europa mesmo, essa tendência é muito grande, né? Na Europa, na América do Norte, essa tendência é muito grande, esses serviços funcionam muito bem, e pessoas ganham dinheiro com isso, não necessariamente
estando dentro de hospitais, ok? Então, essa é a dica, essa foi o cerne, né, a questão central da atividade, né, é que mostrar para vocês que existe sim essa possibilidade, ela é totalmente plausível, tá bom? Bom, pessoal, mais alguma questão? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vocês estão de parabéns, tá? Todos os grupos aí estão de parabéns, né? Fizeram aí um trabalho bem legal, né? Usaram de criatividade, enfim. Gostei aí de todas as apresentações, me surpreendi com algumas, né? Apresentações, fiquei muito surpreso. E é isso. Então a gente tem esse caminho aí para apresentar para vocês, tá? Bom, nós vamos continuar aqui a nossa penúltima aula e nós vamos começar a falar de qualidade de vida no trabalho e depressão. É uma aula bem curtinha, né? Que a gente, até porque muitos dos temas nós já discutimos em outras aulas, então para não se tornar repetitivo, nós vamos dar continuidade, tá? E até para não se tornar repetitivo, então eu dei uma sintetizada aí nas informações, só para a gente conseguir discutir, tá? Então, existe a Política Nacional do Trabalhador, né, que foi instituída em 2012, e entre os objetivos dessa política está a promoção da saúde, ambientes e processos de trabalho saudáveis, ok? Então, quando a gente pensa nessa questão de ambiente e processo de trabalho saudáveis, isso quer dizer que as pessoas devem trabalhar, as pessoas precisam trabalhar, porém, elas não devem ficar doentes, né? E hoje em dia nós vemos uma grande incidência de uma doença chamada de depressão, que vocês já estudaram isso e conhecem também, principalmente da chamada síndrome de Burnout, né? Que é uma síndrome do esgotamento causado pelo trabalho, né? Síndrome de esgotamento emocional e psíquico causado aí pelo trabalho, né? Então vocês têm diversos artigos, diversos trabalhos que falam sobre isso, né? Que a pessoa trabalha e ela simplesmente adoece, ela desenvolve problemas de ordem mental, como a depressão, né? Mas isso é vinculado especificamente ao trabalho. Então soma-se, né, a questão da vida pessoal, soma-se as questões internas desse indivíduo, e aí junta-se com essa pressão que é causada no ambiente de trabalho, junta com o desgaste gerado pelo trabalho, e a pessoa entra no estado de depressão aí, conhecido como síndrome de Burnout, né? Então, essas políticas, né, essa Política Nacional de Saúde do Trabalhador, ela incorpora, né, a categoria de trabalho determinante do processo de saúde e doença. Ou seja, o trabalho, ele faz parte desse processo de saúde e de doença, tá? Então, por isso que as pessoas, a ideia dessa política é fomentar essa qualidade de vida, né? Fomentar um ambiente de trabalho saudável para que as pessoas não adoeçam, para que esse trabalho não se torne insalubre, tá? Então, por isso que essa legislação, essa política, ela incorpora esse pensamento, tá? Inclusive, considerando o âmbito do SUS também, né? Então, nós vamos ver que, em muitas situações, o trabalhador ele não tem acesso ao SUS, por conta do horário de funcionamento dos serviços oferecidos pelo SUS, muitas vezes ele não consegue ter o atendimento devido. Então, as empresas, né, precisam entender isso, né, e essas políticas precisam abraçar a todos esses trabalhadores, tá certo? Então, alguns vetores, como o ESPAL, relata que o fato da qualidade de vida, né, ela é determinado. O que é qualidade de vida, né? Qualidade de vida é determinado por fatores objetivos, por exemplo, com as condições materiais necessárias a uma sobrevivência livre da miséria, né? Então, a pessoa, para ter qualidade de vida, ela não pode viver na miséria, ela precisa ter uma renda, ela precisa ter recurso financeiro para que ela tenha uma boa moradia, para que ela consiga quitar as suas contas, pelo menos as contas básicas, né? Água, luz, telefone, comida, vestuário, né?
Então, a qualidade de vida ela envolve a fuga da miséria, né? A superação da miséria. Então, a pessoa que vive em condição de miséria, ela não consegue ter qualidade de vida, né? Também existem os fatores subjetivos, né? Como a necessidade de se relacionar com pessoas. E isso também é intrínseco à qualidade de vida. Ninguém nasceu para ser sozinho, né? Então, todas as pessoas precisam ter uma rede social, né? Não estou falando de Facebook, de Instagram, não estou falando nada disso, mas uma rede de contatos com pessoas reais no mundo real, onde ela pode interagir, né? Onde ela pode trocar experiências, onde ela possa desenvolver aí uma relação social saudável, né? Então, mesmo as pessoas que vivem nesse mundo virtual são pessoas que não têm qualidade de vida, né? Então, posta lá um monte de coisa bonita, posta no Facebook uma vida perfeita, mas a realidade é completamente diferente. Então, a qualidade de vida também requer relacionamento com outras pessoas, no sentido de formar identidades sociais, de fazer participação de um grupo, né? E dessa forma ter aí a harmonia com a própria natureza, né, humana. Então, a natureza humana ela depende dessa interação social, depende também da fuga da miséria, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde define esse termo qualidade de vida como sendo a percepção do indivíduo da sua posição na vida, né? Então, que posição que esse indivíduo ocupa na vida? Olha, ele é pai, ele é filho, né? Mas ele é profissional, ele tem um determinado grau de formação, ele tem uma profissão, né? Ele é importante dentro daquele determinado contexto, né? Então, tudo isso envolve a qualidade de vida no sentido de um indivíduo pertencer a algo, né? Pertencer a um contexto aí na vida, tá? Então, a percepção do indivíduo na sua posição de vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive, em condições e em relações aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, a qualidade de vida ela também envolve o pertencimento à cultura, o pertencimento e o respeito à cultura e aos sistemas de valores no qual esse indivíduo está inserido, né, na sociedade. E todo mundo, todas as pessoas, elas, por mais banais que possam parecer, elas possuem objetivos na vida, né? Elas querem alcançar algo, elas querem alcançar uma determinada situação na sua própria vida. E quando isso não ocorre, o indivíduo ele perde qualidade de vida, porque ele cria expectativa, né? E o contraponto da expectativa é a frustração. Então, você imagina você que está aí no 7º semestre, né, no 8º semestre, você está ralando na faculdade com o objetivo de se formar, de tirar o seu Corém, de ir para o mercado de trabalho ou de se tornar um empreendedor, e essa expectativa, ela é frustrada, porque aí chegou lá na frente, na hora de apresentar o TCC, você foi reprovado porque você não conseguiu apresentar um TCC da forma desejada, né? Você foi reprovado. Então, você vai ter que pagar mais 6 meses de faculdade para conseguir apresentar o trabalho de novo, refazer o trabalho. Então, tudo isso interfere na qualidade de vida, principalmente quando as expectativas criadas, elas não são alcançadas. E isso gera uma depressão, e isso leva as pessoas ao estado depressivo, porque cria-se uma expectativa absurda, não se prepara devidamente para o alcance e para a superação daquela expectativa, e isso vira frustração, né? Então, é claro que eu estou dando um exemplo da faculdade, mas a gente pode estender isso para todos os aspectos da vida. Então, a partir do momento que a expectativa do indivíduo ela não é alcançada, ela pode se tornar aí um fruto para a depressão, um caminho para a depressão, né? Além dos padrões e das preocupações do indivíduo também. Então, o indivíduo está preocupado em ter sustento, em ter comida dentro de casa, é uma preocupação básica. E quando ele não consegue esse recurso, né, ele tem prejuízo. Então, isso interfere na qualidade de vida dele. O excesso de preocupação adoece as pessoas, né? As pessoas ficam doentes porque criam expectativas demais, né? Não conseguem suprir essas expectativas e não conseguem satisfazer aí as suas preocupações. Então, isso interfere na qualidade de vida e leva o indivíduo para um caminho bem difícil, tá?
Então, essa definição da Organização Mundial de Saúde se baseia no aspecto multifatorial, né? Então, para se ter qualidade de vida, não é apenas um fator que importa, não, é multifatorial, existem vários fatores que interferem nessa qualidade de vida, né? Então, existe uma referência, né, que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente, referente aos 4 domínios, na versão abreviada do questionário que foi utilizado na pesquisa, né, dos pesquisadores para fazer esse tipo de levantamento, né, que regem a diferença dos seres humanos. Então, quais são essas referências? Né? Saúde física e psicológica, saúde psicológica, relações sociais e meio ambiente, tá? Então, a qualidade de vida, a gente pode dividir ela em 4 características, né? Em 4 referências ou 4 domínios, tá? Que são saúde física, saúde psicológica, relações sociais e meio ambiente, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, olha só, quando se conhece a qualidade de vida das trabalhadoras, no caso das mulheres, é possível identificar algumas mudanças necessárias para a promoção do bem-estar. Por quê, pessoal? Dependendo do domínio que se encontra alterado, as trabalhadoras podem se deparar com uma variedade de transtornos, que inclusive pode comprometer as suas funções no trabalho, né? Então, existem estudos que apontam que as mulheres são as mais prevalentes na busca de serviço de saúde do que os homens, né? Justamente porque, só para a gente ter uma noção, a mulher, ela tem o ciclo menstrual. Então, se a gente for analisar friamente, todo mês ela se encontra doente, porque ela vai sangrar, ela vai ter cólica, né, menstrual, ela vai ter uma série de problemas aí decorrentes da menstruação e vão trabalhar com dor, vão trabalhar com cólica, vão trabalhar menstruadas, né? E isso gera um estresse. Gera estresse por conta de roupa, gera estresse porque ela tem que ir ao banheiro periodicamente para trocar absorvente, então isso gera um impacto na atividade laboral, ela não consegue produzir tanto, né? Então a gente tem aí a questão da dimensão física, né, da qualidade de vida, da questão do corpo, né, do organismo. Essa mesma mulher, ela tem problemas quando ela engravida, como nós vimos, né, ela sofre discriminação, por isso que existem as legislações. Então, emocionalmente, ela também fica abalada, né, principalmente quando ela tem, por exemplo, um relacionamento dentro de casa que é abusivo. Então, isso interfere na qualidade de vida do trabalho, na saúde psicológica dela, né? Então, a separação dos filhos, muitas vezes, né, deixar os filhos na escola, gera uma preocupação também absurda. Então, ela não consegue, muitas vezes, focar nesse trabalho, tá? Ela ainda tem, na questão do ambiente, né? Muitas vezes o ambiente ele não promove subsídios para que essa mulher possa ter o cuidado com os seus filhos, né? Então, a creche muitas vezes é longe do trabalho, às vezes não tem quem deixar a criança para poder ir trabalhar. Então, tem uma série de fatores que envolvem aí essa questão da qualidade de vida, tá? Então, o fato dessas mulheres se encontrarem no contexto do trabalho, elas também encontram dificuldades no atendimento de saúde, né? Sendo esse um dos maiores obstáculos, seria o horário de funcionamento dos referidos locais. Então, quando ela se encontra com algumas dessas dimensões alteradas, né, dimensão física, psicológica, social e em relação ao meio ambiente, ela vai precisar procurar ajuda médica. E muitas vezes ela não encontra por quê? Por conta do horário de funcionamento, né? Então, as UBSs, as policlínicas, os centros, as estratégias de saúde da família, a gente sabe que a maioria trabalha lá das 8 às 4, das 8 às 5 da tarde, das 7 às 5. E nesse horário, ela está numa atividade laboral. Ela está indo para o seu trabalho, ela está trabalhando, né? Então, quando ela se encontra doente, dificilmente ela procura o serviço público de saúde. E aí tem os PS da vida à noite aberto, mas que a gente sabe que PS muitas vezes não resolve todos os problemas, né? Pelo contrário, resolve muito pouco dos problemas. Então, diante disso, a gente pode observar que a trabalhadora ela pode apresentar danos em sua saúde por dificuldade em acessar esses serviços de saúde, né? Então, o problema só vai piorando. Então, os serviços, eles deveriam, né, ampliar o horário de atendimento
para que essa população tenha aí maior acesso e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida, tá? Então, o atendimento à saúde depende disso daí. E o trabalho, pessoal, ele é primordial e necessário, né? Levando indivíduos de forma particular, as trabalhadoras que atuam com auxílio financeiro em seus lares, né, a vivenciar o trabalho como uma forma de sobrevivência, e muitas vezes não como uma realização pessoal. É o que a gente costuma falar, ninguém trabalha porque quer, trabalha porque precisa. Precisa comer, precisa vestir. Nós sabemos hoje que uma grande parte da população feminina, hoje em dia, é chefe de família, cria os filhos sozinha, não tem assistência do pai, das crianças, né? Até para sustento próprio mesmo, né? Então precisa levantar, arregaçar as mangas e precisa sair, né? Então isso é uma questão de sobrevivência e não necessariamente uma questão de realização pessoal. É claro que ela começa a trabalhar, ela vai estudar, ela vai querer se formar, ela vai querer ser promovida, né? Ganhar mais dinheiro, né? Então estudar significa melhorar, né? Ou significa um caminho para melhorar aí a questão da renda. Então, mais do que uma realização pessoal, é uma questão de sobrevivência também, tá? Então, nesse contexto, elas passam a trabalhar excessivamente, né? E como consequência disso, pode haver um aumento do número de lesões ou doenças, né? Então, nós temos aí as LERs, né? As lesões por esforço repetitivo, né? As doenças articulares aí relacionadas ao trabalho, né? Então, isso acontece por quê? Por excesso de trabalho, né? Lembra da dupla jornada, da tripla jornada que a mulher tem, né? Então, essa carga de trabalho elevada vai gerar consequências. A médio a longo prazo, ela vai ter consequências em relação a isso e ela precisa de cuidados de saúde que muitas vezes no SUS ela não vai encontrar, tá? Então, as políticas voltadas à mulher trabalhadora, elas devem levar em conta que vem ocorrendo um acréscimo de mulheres que são chefes de família, né, devido à modificação do papel desempenhado por ela na sociedade, né, a presença feminina no mercado de trabalho, aumento da escolaridade. Hoje, haja vista a nossa turma aqui, que a grande maioria são mulheres, então as mulheres hoje, isso é um fato, elas estão procurando se aperfeiçoar e buscar uma melhor condição de trabalho, né? E da mesma forma, em contrapartida, a gente está vendo aí uma queda na taxa de fecundidade, né? Ou seja, as mulheres estão querendo ter menos filhos, justamente pela opção de trabalhar, pela opção de alcançar aí a sobrevivência, né? Através do trabalho, da questão laboral, do trabalho, né? Então, assim, não dá para ter muitos filhos, né? Que é uma característica diferente do que nós tínhamos no passado. Então, essa mulher ela já não consegue mais ter 5, 6, 7 filhos, né? Ela tem um filho, se duvidar, meio filho, e ela quer trabalhar, ela quer ter independência financeira, ela quer ter o dinheiro dela, né? Então, a gente precisa promover, né? Realizar aí uma promoção da saúde no sentido de cuidar da saúde física dessa mulher, tá? Bom, em relação a trabalho e depressão, né, desde o final do século XX, né, ao se abordar o campo de estudos relativos à saúde do trabalho, a expressão do sofrimento por meio de processos depressivos e as suas possíveis relações com o trabalho passaram a ser objeto de preocupação social, organizacional e pessoal. Então, os estudos demonstram que, desde que a mulher começou a se inserir no mercado de trabalho, ela começou também a desenvolver estados depressivos, justamente por conta do esgotamento, principalmente por conta do esgotamento dessa mulher, tá? Porque ela tem a dupla, ela tem a tripla jornada de trabalho, então não é só o expediente das 8 às 5, né? Ela tem filho, ela tem marido, ela tem casa, então todas essas responsabilidades somadas geram estados depressivos, né? Nós temos ainda a questão do assédio moral, nós temos ainda a questão do assédio sexual, a discriminação, né? Então, são todos esses fatores que acabam levando a mulher a um estado patológico. Então, a depressão, ela pode ser conceituada, olha só, como conjunto de manifestações que envolvem a necessidade de isolamento,
né? A pessoa que está em estado depressivo, ela tende a se isolar, ela tende a ficar sozinha, né? Presença de pensamentos negativos, nada na vida dá certo, né? Ela sempre pensa nas coisas de forma negativa. O camarada que está depressivo, ele está desanimado, ele está ansioso, ele está cansado, ele tem insônia, ele não consegue dormir de forma adequada, ele convive com o sentimento de tristeza profunda, né? Não é aquela tristeza porque o time de futebol perdeu, não é a tristeza porque ela não conseguiu comprar uma bolsa, não conseguiu comprar um sapato, não. É uma tristeza profunda, né? Isso gera uma angústia, né? Ela tem muito medo e a vontade constante de chorar. Então, esses são os sinais aí que são indicativos do estado depressivo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Beleza? Então, atualmente, a depressão ela atinge índices significativos, né? Em estudos epidemiológicos realizados em diversos países, né, demonstra-se aí que existe entre 3% e 11% da população geral, né, que pode vir a ter o estado depressivo. Então, é muita gente. Se nós pensarmos em 11% de 200 e poucos milhões de pessoas, e nós temos, por exemplo, no Brasil, esse número é gigantesco, né? A porcentagem é pequena, 10, 11%, mas se a gente transforma isso em números, né? Você tem uma gama gigantesca de pessoas que estão sendo acometidas aí por esse tipo de patologia, né? Então, existe, assim, eu posso falar até de uma endemia, de uma pandemia, né? De uma epidemia, na verdade, o termo mais correto, de depressão, sim, né? Isso foi acentuado ainda agora com a questão da quarentena, isso piorou, tem piorado bastante, né? Pessoas que estão fazendo uso de antidepressivo, justamente por conta do estado de depressão, né? Que envolve todas essas características aí que a gente acabou de abordar, tá? Então, em grande parte, né, as pessoas em fase economicamente ativa, em que razão da depressão, né, conforme alguns estudos realizados nos Estados Unidos, elas apresentarão prejuízo no trabalho, inabilidade, absenteísmo, né, que são as faltas, redução da produtividade do emprego e afastamento do trabalho. Então, esse é o problema da depressão, que a pessoa, ela simplesmente, ela perde, né, acaba perdendo o trabalho por conta disso. Então, ela deixa de produzir, ela começa a faltar no trabalho, ela começa a ter problemas de relacionamento, muitas vezes são desligadas da empresa por conta disso, o que só acentua o estado depressivo, né? E que ela vai para o fundo do poço mesmo, e ela não é muitas vezes tratada, né? Então, quando a gente fala aqui de Brasil, para você conseguir uma consulta com um psicólogo ou com um psiquiatra pelo SUS, demora muito tempo. Não é uma coisa tão fácil de se conseguir assim, né? E você tem que ter tempo disponível. E aí a gente entra em confronto com o que nós falamos nos slides anteriores com relação ao horário de funcionamento do SUS, tá? Então, o afastamento do trabalho, ele ocorre quando a pessoa é considerada incapacitada de trabalhar, né? Seja por motivos relacionados a acidentes ou doenças de caráter físico ou psíquico. Então, é um fato, né, que a pessoa ela precisa se afastar quando ela se encontra nesse quadro. Então, quanto às possibilidades desse afastamento, né, principalmente relacionado à saúde mental, a American Medical Association define a disfunção e incapacidade causada pelos transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho em 4 áreas, tá? Então, presta atenção nisso daqui. Então, existem 4 áreas que são relacionadas aí ao ambiente de trabalho e que levam o indivíduo ao afastamento da atividade laboral. Então, quais são essas áreas, né? Limitações em atividade de vida diária da pessoa. Então, o indivíduo, ele, no estado depressivo, ele não tem os aspectos do autocuidado, o cara não toma banho, o cara que está em depressão profunda, ele nem banho ele toma, né? Ele não consegue comer, por exemplo, né? Ele para de comer, muitas vezes ele não toma banho, e o camarada vai se largando lá, tá? Então ele não toma banho, ele não quer saber mais de escovar os dentes, ele não faz barba, né? Ela não cuida mais do cabelo, então isso interfere também na higiene pessoal,
né? Além da comunicação, repouso e sono, né? Então, as atividades de vida diária desse indivíduo que está em depressão, elas estão completamente comprometidas. Então, a pessoa não consegue ir trabalhar, tá? Existe também a questão das funções sociais, né? Com a capacidade de interagir e comunicar-se com outras pessoas. Então, o depressivo, ele tem essa dificuldade de se relacionar, né? Ela quer ficar afastada, ela quer ficar isolada das pessoas. Existe também a questão da concentração, persistência e ritmo, né? Ou seja, a capacidade de complementar e de realizar as tarefas. Então, o indivíduo depressivo, ele não consegue se concentrar no trabalho, né? Ele não tem persistência, ele desiste logo diante de algumas dificuldades, né? E o ritmo dele é um ritmo que não é o ideal. Ou ele fica muito acelerado, ou ele fica muito moroso no desempenho das suas atividades, né? Então, a gente observa que indivíduos em estado de depressão, eles ficam apáticos muitas vezes, né? E essa depressão, ela pode piorar e evoluir aí para outras patologias também. Então, ele precisa ficar afastado da atividade laboral, né? E existe também a questão da deterioração e descompensação no trabalho, né? Então, ele falta repetidamente, né? Ele não consegue se adaptar a situações estressantes. Muitas vezes, diante de situações estressantes, ele entra em surto psicótico e acaba agredindo pessoas, né? Eu lembro que eu trabalhava na empresa BEM, que era uma empresa de ambulância de remoções, e nós, vira e mexe, nós íamos atender, dependendo do local que a gente ficava, da base que a gente ficava, era muito comum nós irmos atender pacientes num centro técnico do Itaú, que ficava na Vila Leopoldina, se não me falha a memória. E aí o que acontecia? Chegava lá, a pessoa estava passando mal, estava com dificuldade para respirar, estava chorando, desesperada, e tudo isso por quê? Por conta das pressões e do estresse envolvido no trabalho. Então colocava essa pessoa na ambulância, às vezes colocava um cateterzinho de O2, fazia um papoterapia e levava a pessoa para o pronto-socorro, chegava lá, ela já estava até compensada, ela já estava bem. E aí passava o caso, ó, cheguei lá, tava chorando, tava desesperado, disse que não conseguia respirar, blá, blá, blá. E o médico, afasta, né? Dava lá uma semana de atestado para a pessoa, né? Dava um encaminhamento muitas vezes para um psicólogo, porque a maioria dessas pessoas tinham convênio médico, tem convênio médico, e a pessoa ia procurar lá o serviço de saúde para conseguir se tratar, né? Então tivemos vários casos, eu atendia vários casos, às vezes no mesmo dia, 3, 4 pessoas de diferentes setores que estavam sob forte pressão, né? E que apresentaram esse tipo de problema aí, tá certo? Bom, alguns autores também defendem, né, que a ideia de que no mundo do trabalho existe uma tendência em rejeitar o sofrimento e se vive um processo de transformação desse sofrimento em adoecimento, ou seja, é possível observar tal fenômeno na medida em que a tristeza é nomeada como depressão. Então, a pessoa que está nesse estado, pessoal, ela está sofrendo, né? A pessoa muitas vezes que está trabalhando lá, que está triste, né? Que a gente identifica que ela está triste, ela está desgostosa com o serviço, ela está desgostosa com a vida, é porque ela está sofrendo também. Né? Minha esposa estava comentando comigo esses dias que tem uma colega lá de trabalho que a criatura simplesmente ela não cumpre com as atividades dela. Simplesmente sim. Então ela tem que fazer os SAIs, ela tem que fazer as atividades, né, que envolve aí o trabalho do enfermeiro, e ela simplesmente não consegue fazer. Né? Então ela chega lá, ela começa com uma taquicardia, ela começa a se sentir mal, começa a passar mal, aí o pessoal corre, faz um eletro, não sei o que, observa, analisa isso, aquilo, outro, não acha nada, porque é tudo emocional, né? E aí, conversando com ela, descobre-se que ela não está contente com o serviço, porém ela tem muito tempo de empresa e falta pouco tempo para ela se aposentar. Então isso gera uma ansiedade e acaba gerando aí um estado depressivo, tá bom? Pois não, Fábio, tá com a mão levantada, pode falar. Então, professor, bom dia. Bom dia.
Será que é possível falar que a enfermagem sofre Tá tipo cortando. diagnóstico aí em específico? Cortou o seu áudio, eu não entendi a pergunta. Então, em específico, a nossa profissão, será que é possível especificamente com esse diagnóstico de depressão? Tá, entendi a sua pergunta, apesar do seu áudio estar muito Você ruim. entendeu? Entendi a sua pergunta. Sim, existem estudos, principalmente relacionados à síndrome de burnout, até porque isso é tema frequente de TCC, né? Muitos alunos gostam de falar sobre síndrome de burnout, e a gente tem uma série de artigos que falam sobre isso relacionado aos trabalhadores da saúde, especificamente da enfermagem, tá? Então, existe uma parcela muito grande da população de profissionais da enfermagem que sofrem, que são diagnosticados e sofrem com esse tipo de transtorno, que é a depressão. A grande maioria, né, não consegue identificar isso, tem dificuldade para identificar e para assumir isso, né? Então, existe uma tendência aí nossa, da enfermagem, que nós somos heróis e nós não ficamos doentes, né? Dificilmente nós ficamos doentes. E isso gera problema, porque a gente não quer reconhecer que a gente está esgotado, nós não queremos reconhecer isso, nós precisamos muitas vezes de 2 empregos para sustentar coisas que nós não temos necessidade de sustentar, que nós conseguimos viver muito bem sem, né? Mas nós queremos sustentar, nós queremos o dinheiro, nós queremos dar melhor condição para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E às vezes a gente quer ajudar irmão, quer ajudar parente, quer ajudar pai e mãe, quer ajudar Deus e todo mundo, e a gente acaba entrando em 2, 3 empregos para sustentar essas coisas de forma desnecessária e que acaba gerando esse tipo de frustração, né? Não alcança-se os objetivos e aí a gente tem o desencadeamento do problema. Então, na enfermagem, sim, tem estudos que já trazem isso de forma muito clara, que a enfermagem sofre constantemente pela quantidade de plantões, plantões excessivos, plantões longos, pacientes muitas vezes muito difíceis, né, principalmente pacientes com fase terminal, o pessoal de pronto-socorro sofre muito com isso, sim. Tá? Então, professor, Seu áudio está muito ruim. falando pessoal na enfermagem. Tá ruim, professor? Tá me escutando agora? Agora eu tô. Oi? Pode falar. Tá. Assim, inclusive eu também, tem dia que assim, eu só vou trabalhar porque eu tenho que ir, cara. Porque, você chega lá, é um desânimo, cara, para trabalhar, eu vou te falar, viu? É difícil o negócio. Então, e por esses e outros motivos é que a gente tem que fazer uma análise, né, desses trabalhadores da área da saúde, principalmente das mulheres. É necessário fazer essa análise, né? Então, assim, poxa, eu não estou tendo motivação para ir trabalhar. Eu chego no meu ambiente de trabalho, é um ambiente pesado, é um ambiente insalubre, é um ambiente que não está me fazendo bem. Ora, o que te impede de procurar uma nova realidade? Verdade. O que impede essa pessoa de procurar um novo trabalho? E talvez o problema não esteja no trabalho, o problema esteja na pessoa. Porque eu conheço pessoas que mudam de emprego e vivem nessa situação e não reconhecem. Então é isso que os estudos mostram, a dificuldade dos profissionais de reconhecer que precisa de ajuda, né? Que ninguém é de ferro, né? Eu passei o ano passado, eu tive uma crise de gastrite absurda. Absurda. Fui fazer endoscopia, detectou tal, e eu estava sofrendo muito. Por quê? Por conta de excesso de trabalho. Excesso de problemas, excesso de trabalho, excesso de preocupações, né? E isso se somatizou e eu comecei a desenvolver gastrite, mas assim, crises absurdas. Eu tive crises, foram 30 dias aí, passando mal, correndo para pronto-socorro, e até eu conseguir acalmar isso daí. Então eu comecei a perceber que nem tudo que eu fazia eu precisava fazer, né? Tem muita coisa que a gente compra que a gente não precisa. Então esse consumo leva a gente a essas situações desgastantes. Pois não, Salomé? Então, professor, ontem ainda os médicos, que eu gosto muito de assistir a TV Cultura, e o Jornal da Cultura está sempre entrevistando médicos, psiquiatras,
né? E estava falando exatamente sobre isso, que a Organização Mundial de Saúde detectou, principalmente nessa época de pandemia, um número absurdo da síndrome de Burnout nos trabalhadores da área da saúde, por tudo isso que vem enfrentando, né? Da muita mortalidade de pessoas, um estresse muito difícil de se lidar, né, com tantas mortes, com tantas pessoas, porque muitos são conhecidos, né, também, acabam atendendo conhecidos, amigos, parentes, né, e aqui no Brasil mesmo, que na verdade a gente nem saiu da primeira onda e já está entrando na segunda onda, foi falado que até os trabalhadores que estiverem com a Covid, mas estiverem assintomáticos ou tiverem sintomas leves, vão voltar, não vão ficar afastados, vão trabalhar porque não vai dar conta de tanta gente afastada. Com certeza. Então, é uma coisa assim, que eles estavam falando, que nós somos tidos como heróis, mas nós somos heróis tipo o Batman, né? Que é uma pessoa comum que não tem superpoder nenhum, ele só tem atitudes, né? Então, a gente tem que ver isso, que nós não somos aquele super-herói de capa e espada, como o Superman, que tem toda a sua fisiologia voltada superativa. Nossa, tem muitos problemas, né? Para você ter ideia, Salomé, lá onde eu trabalho, o número de atendimentos tem aumentado exponencialmente. E nós estamos ficando estressados. Começou a rolar um estresse lá onde eu trabalho, né? Porque teve uma pseudo-diminuição no trabalho, porque a gente não atende mais porta aberta, a gente só atende caso de Covid. Porém, esses casos de Covid estão extrapolando. A gente faz cerca de 250 atendimentos por dia, né? Tudo de Covid. Ontem mesmo eu tive 5 pacientes internados. Um foi para UTI, né? No plantão de ontem. Ontem eu fiz 24 horas. No dia anterior, também, mais 4 pacientes internados, 2 de UTI. Então, assim, isso gera um desgaste na gente absurdo, né? Porque eles cortaram as férias. Por exemplo, eu consegui tirar férias porque eu tirei na marra, né? Eu briguei, eu me debati e eu tirei as minhas férias. Mas eles estavam cortando férias, estavam segurando férias, não estavam pagando hora extra para o pessoal trabalhar, então o serviço estava ficando desfalcado. Então você olhava na cara dos colegas, na fisionomia dos colegas, os colegas todos cansados, todos irritados. E isso se transmite para a população, né, no atendimento para a população, e isso se transmite inclusive para dentro de casa, porque tem muitos que não conseguem separar as estações e levam esses problemas para dentro de casa. Aí a porca vai torcer o rabo, aí é que o cara realmente vai ficar doente, né? E muitas vezes isso não é devidamente diagnosticado, tá bom? Então, sim, é um problema sério, é um problema de saúde pública, né? É um problema que a enfermagem precisa encarar e pensar nisso. Até onde vai o meu limite? Qual é o meu limite? Né? E todos nós temos esse limite que precisa ser respeitado. Quando esse limite extrapola, a gente perde aí as estribeiras e acaba ficando doente, tá? Bom, pessoal, então esse movimento de rotulação, ele contribui para a discriminação, estigma e exclusão de trabalhadores. Então, muitas vezes o cara que está num quadro de tristeza, um cara que está num quadro de depressão, ele é discriminado, ele é tido como doido, é frescura, né? Ele está querendo atestado para ficar em casa, é vagabundo, não quer trabalhar, né? Então a gente tem essa discriminação com as pessoas que ficam em estado de depressão, né? E também isso permite a medicalização das manifestações de sofrimento, né? Porque hoje existe uma prescrição indiscriminada de ansiolítico e de antidepressivo. Eu fico lá no PS que eu trabalho lá, e assim, pessoal, é impressionante o número de pessoas que chegam falando que tomam antidepressivo. Que você faz a triagem, a classificação, a triagem, né, desses pacientes. Na verdade, não é classificação de risco, porque a gente não dá prioridade. Então, é sim uma triagem. E é impressionante, né, como as pessoas tomam antidepressivo e tomam ansiolítico.
E eu comecei a observar isso depois que começou essa tal de quarentena aí, que o pessoal começou a ficar em casa. Aumentou exponencialmente o número de pessoas que estão tomando essas medicações. Então, isso é preocupante, porque a gente sabe que o antidepressivo e o ansiolítico não é uma medicação de uso contínuo. É uma medicação usada para um tratamento por um determinado período. Né? Então, a prescrição indiscriminada desses medicamentos vai trazer prejuízo para a saúde da população. Isso não tenha dúvida. Tá? Então, é bem complicado, é bem complexo essa história. Então, o sofrimento, ele não possui uma manifestação única, né? Porque ele depende de cada pessoa, da cultura, do período histórico em que está se vivendo, como esse período que nós estamos vivendo agora de pandemia. Nós nunca encaramos isso. Eu mesmo tenho 42 anos, eu não me lembro, né, na minha história, de ter vivido um momento tão doído quanto esse. Né? Esse ano de 2020, a gente até brinca que esse ano tem que ser riscado da história, porque dificilmente alguém, né, a gente conhece alguém que não perdeu, não teve uma morte de alguém próximo. Né? Então, a maioria das pessoas que eu conheço morreu, alguém morreu da família, teve uma morte. Dificilmente tem alguém que não teve nenhuma morte de um conhecido ou de uma pessoa perto. Então, esse número que a gente observa aí, sei lá quantas mil mortes, né, foi só por Covid. Você imagina por outras coisas também que não foram diagnosticadas e que não entram nessa estatística. Né? Então, o período histórico ele influencia também. Né? Ou seja, essa questão do sofrimento vai depender da significação que assume no tempo e no espaço. Então, o sofrimento ele é real, ele é tangível, o sofrimento ele está presente na vida desses profissionais, sejam eles da enfermagem ou não, né? E isso precisa ser cuidado. Então, quando o funcionário está sofrendo, a gente precisa entender o seguinte: no trabalho a gente não tem que sofrer. A gente não precisa sofrer pelo trabalho. A gente não precisa sofrer por questões laborais. Nós precisamos ter um trabalho que nos dê paz. Nós precisamos de um trabalho que nos dê condições de trabalhar e não de ficar doente. Então, esse trabalho está te fazendo mal, ele está te trazendo prejuízo, faça uma reflexão, né, para que se realmente vale a pena você continuar com aquilo ou você perder a sua saúde por conta desse trabalho. E tem pessoas que, às vezes, por questões de ordem financeira, de sobrevivência, acabam aí abrindo mão da sua qualidade de vida em prol do dinheiro. Né? Lá em Santos eu observo muito isso. Eu tenho um monte de funcionários lá que já era tudo para estar aposentado, enfermeiros e auxiliares. Já eram todos para estarem aposentados, mas eles não se aposentam. Por quê? Porque o salário cai vertiginosamente e ninguém se preparou para isso, como nós já discutimos lá na aula sobre aposentadoria. Não fizeram um planejamento para isso. Só que esses caras não estão aguentando mais de trabalhar. Você vê que as pessoas estão sofrendo quando elas chegam lá no ambiente de trabalho. Não rende, não é o mesmo rendimento, não tem o mesmo time, né? Para estar no lugar onde se atende urgência e emergência, não tem time, não tem mão. Então isso tudo gera um sofrimento, porque gera discriminação. E hoje é o plantão da enfermeira encostada. E eu vou ter que ficar com o auxiliar fulano de tal. O cara é encostado, né? O cara foge, o cara some, o cara vai fazer não sei o quê. Ele não quer trabalhar. E você olha para o funcionário, ele está cansado. Ele não quer realmente mais trabalhar. Mas por uma questão financeira, ele precisa, porque senão ele não dá conta do trabalho dele. Então aquilo que é sofrimento para um, pessoal, pode ser prazer para o outro. Então o sofrimento que cada um passa é individual e tem que ser respeitado. Né? Então aquilo que gera sofrimento para mim não é o mesmo que vai gerar sofrimento para vocês. Né? Então às vezes para mim o gigante ele é enorme, né? Ele é impossível de ser derrubado. E às vezes a pessoa que está de fora, ela fala, nossa, mas está sofrendo por conta disso, né? Então a gente não pode menosprezar o sofrimento das pessoas, não dá para menosprezar, né? Então o homem ele sofre porque passa a perceber a sua finitude, o que faz do sofrimento uma dimensão não apenas psicológica, mas sobretudo existencial. Ou seja, para aquela pessoa que está sofrendo, o sofrimento é absurdo, é dolorido, é vexatório, é desgastante, né? Então aquilo está presente na vida dele de forma
real. E quem olha de fora muitas vezes fala, nossa, mas ele está sofrendo só por conta disso, né? Imagina, Deus sabe de todas as coisas, aí começam os clichês, né? Eu lembro quando a minha esposa sofreu um aborto há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, quase 2 anos atrás, e nós somos super criticados. Imagina, não precisa ficar assim, é só um aborto. É normal, faz parte, né? Pessoas próximas a nós, inclusive, da família, né? Então ela teve que se afastar do trabalho, ela desenvolveu um problema renal por conta do lúpus, né? Que o lúpus já ativou e prejudicou bastante a função renal dela. Então ela ficava em casa o dia inteiro sozinha, né? Trancada, porque não tinha para onde sair, né? Não tinha condições de sair. A própria empresa fez graça, prejudicou ela, inclusive, financeiramente e profissionalmente, né? Houve um prejuízo muito grande por conta de falta de compreensão e não houve um entendimento, afirmo para vocês, por conta da própria família, né? Ah, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que faz, isso é normal, levanta a cabeça, dá a volta por cima. Você nem conhecia, não tinha nem rosto, não tinha nem nada, era só um amontoado de células, né? Mas era um amontoado de células que tinha coração, e nós ouvimos o coração do bebê, né? E de repente a gente perde. Então isso gera um sofrimento, um trauma, né? Pessoal gigantesco. Mas para quem está de fora não é dessa forma. As pessoas menosprezam isso, né? Professor? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente olha para o sofrimento das pessoas. Só um minutinho, já te dou a palavra, só um minuto. Beleza. Então a gente precisa olhar com bastante calma, com bastante cuidado para essa questão do sofrimento e não menosprezar essas pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, tá bom? Então a gente precisa criar essa rede de suporte. É o que eu costumo sempre usar uma frase que eu gosto muito, que eu digo o seguinte, pessoal, nós da enfermagem, nós cuidamos das pessoas. E quem cuida da gente? Né? Então nós temos que cuidar da nossa classe profissional. Nós temos que cuidar do colega também, nós temos que ajudar o colega, né? Criar na enfermagem essa concepção de que o colega não é de ferro, de que o colega também está doente, e você também pode ficar doente, também pode precisar de cuidado, e às vezes está precisando desse cuidado, né? Você está sofrendo por algum problema, por alguma situação, então a gente precisa ter essa rede de apoio aí mútuo. Pois não? Então, professor, só tá? Pelo teu caso, o senhor acha que o senhor não foi prejudicado também no seu serviço, tanto no psicológico lá? Sim. Nessa situação que o senhor passou? Sim. E assim, e aí a empresa é o seguinte, a empresa particular, tanto até o SUS também, não olha pra gente como um ser humano, ele olha pra gente como um material humano que precisa render lucro para ela sobreviver. E ponto, né? Só que ela não valoriza. Ela não valoriza o humano, o sonho, sei lá, a condição física. Não valoriza. Humano. Tem lá, tem no Ministério da Saúde, é um negócio assim, que tem que ser, que eu me lembro, tem que ser bem-estar físico, social e mental para o ser humano isso para considerar saudável. Eu acho que esse negócio deveria ser revisto, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente estuda, né, e faz esses acompanhamentos justamente para criar números, criar dados, né, para que isso possa ser melhorado. Então a ideia dessas políticas é justamente essa, tá? Bom, em relação às existem características específicas de trabalho ou a configuração de determinadas tarefas também influenciam nas manifestações do processo de adoecimento, tá? Então, o trabalho ele tem forte influência nessa questão. Os transtornos mentais e comportamentais associados ao trabalho, aí é que está o problema, né? Esses fatores, esses transtornos mentais e comportamentais, a síndrome de burnout, por assim dizer,
ela não é tão facilmente diagnosticada no momento da avaliação clínica. E essa dificuldade decorre de que as características sintomatológicas desses transtornos muitas vezes se confundem com quadros de alteração fisiológica, manifestadas por sintomas físicos, como insônia, distúrbio alimentar, distúrbio gástrico, o caso da gastrite, né, gente? Né? Então, às vezes a gente começa a ficar doente e não percebe. Então, eu achava que era gastrite, eu achava que era culpa da Coca-Cola, né? Eu achava que era culpa do cigarro, porque eu sou tabagista. Eu achava que era culpa da má alimentação, né? Porque a gente trabalha à noite, trabalha de dia, corre para cá, corre para lá, não tem tempo de se alimentar direito. Eu achava que era culpa das dívidas, né? Porque eu estava bastante endividado. Tinha acabado de comprar apartamento, de reformar, aquela coisa toda, blá, 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 blá. Eu achava que era tudo isso. Mas não, era excesso de trabalho. Aí eu comecei a perceber que eu estava trabalhando quase 30 dias no mês. Então, peraí, o cara não tem folga? O cara não tem um descanso? Aí você olha e fala, qual é a minha diversão? O que eu faço para me divertir? Nada. Eu sento no sofá e assisto Netflix, né? Ah, eu vou transar, mas nem tempo de transar direito a gente tem muitas vezes, de ter relação sexual, de tanto que a gente trabalha. E aí eu comecei a observar o que me faz, o que me dá prazer, né? O que eu faço para ter um momento de descanso, para ter um momento para mim, né? Para mim, Lúcio, qual é o meu momento? O que eu faço para ter uma válvula de escape? E eu não tinha. E eu comecei a observar que eu não tinha. Então eu ia trabalhar, ia para Santos, 2 horas de viagem para ir, 2 para voltar, trânsito, estrada, aquela tensão. Chegava lá, vamos resolver, vamos fazer, vamos acontecer, vamos pegar extra, vamos para lá, vamos dar aula, vamos correr daqui a estágio da faculdade e vamos resolver. Peraí, né? E aí eu comecei a ter sintomas físicos. Então eu estava com dificuldade para dormir, não conseguia me alimentar direito e estava com gastrite. Aí um dia eu estava na faculdade, estava dando aula na faculdade, ia começar a aula, na verdade, eu passei mal, minha frequência cardíaca foi para 160 batimentos, eu comecei a ficar pálido, descorado, do nada, tá, gente? Do nada. Tá? Tava a aula pronta, faltava 10 minutos para começar a aula, eu estava na sala dos professores, eu comecei a passar mal, o pessoal percebeu, me pôs no carro, me levaram para o hospital. Chegou no hospital, o médico me examinou e falou, querido, você não tem nada. A tua pressão está normal, tua frequência cardíaca voltou ao normal, seu destro está normal, sua ausculta cardíaca está normal, vamos rodar um elétrico. O elétrico está normal. Você não tem nada. O que está acontecendo? Ela fechou a porta do consultório, olhou para minha cara e falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, doutora. Olhei para a cara dela e falei, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que é um problema de gastrite. Ela falou, não, não é gastrite. Ela falou, você está sobrecarregado e você precisa me falar o que está acontecendo. Ou falar para você mesmo, melhor do que falar para mim, porque eu sou médica de pronto-socorro. Mas você precisa falar para você mesmo o que está acontecendo. Aí eu falei, opa! Aí voltei para casa chateado, né? Voltei para casa, aí conversei com a esposa, não sei o quê, fiquei meio triste, né? Porque, poxa, como que eu estava doente? Eu não posso ficar doente, eu sou um super-humano, né? Eu sou invencível, eu sou imbatível. Como é que é isso aí, né? E aí eu comecei a pensar, falei, pô, peraí, tá errado. Vamos puxar um pouco o freio de mão. Aquilo que não tem resolução não é problema, então sai fora. Não vou prestar atenção nisso, né? Se tem dinheiro, compra, se não tem, não compra. Né? Não vou sofrer mais por essas questões. E detalhe, vou voltar a praticar uma atividade física que me dá prazer. E o que me dá prazer? Por exemplo, artes marciais. Aí é sagrado. Pelo menos uma vez na semana, né? Eu tenho que separar aquelas 2 horas que são minhas. Eu não abro mão. Então não me interessa o compromisso, não me interessa o que tem que fazer. Aquelas 2 horas, pelo menos uma vez na semana, eu vou lá porque lá eu me divirto. Eu volto quebrado, gente. Eu volto morto. Eu volto com o coração praticamente fora do corpo, né? Porque com 42 anos, tabagista, sedentário, você começar a fazer uma atividade física de alto impacto, então quando eu volto do treino, você torce o kimono, né? E eu volto que eu não consigo nem falar direito, de tão cansado que eu volto. Mas assim, aquilo libera endorfina, aquilo libera a sensação de prazer, aquilo me dá uma sensação de putz, que legal,
que bom, aprender uma coisa nova. Né? Eu estou aprendendo uma coisa totalmente fora da enfermagem, fora do contexto de trabalho. Quando eu estou lá, eu não falo de enfermagem. Quando eu estou lá, eu nem lembro que eu sou enfermeiro. Né? Eu sou apenas uma pessoa comum, aprendendo uma atividade nova, né? Gastando energia e tendo um pouco de prazer. 2 horas, pessoal, na semana. Quando eu tenho mais tempo, eu vou 2, 3 vezes na semana. Né? Mas são 2 horas que eu separo para mim. Né? E isso melhorou. De repente, minha gastrite... Comecei, claro, tomei as medicações, óbvio, mas isso melhorou. Então, é só eu começar a alterar o meu estresse, o meu nível de estresse, a gastrite volta. É só eu começar a focar muito no trabalho, focar muito nessa questão financeira, a gastrite ela aparece novamente. Né? Então, você veja que eu demorei para perceber isso, mas eu sou uma pessoa doente. Né? Eu estou muito próximo do limiar da depressão, por conta de esgotamento do trabalho, de esgotamento profissional. Então é difícil a gente assumir isso e diagnosticar isso. É difícil a gente encarar isso e falar, peraí, amigo, você não é invencível. Peraí, amigão, você não é homem de ferro, não. Né? Como a Salomé falou, né? Nós somos meio que Batman, né? Pessoas comuns tentando fazer o extraordinário. Desculpa o termo, pessoal, dá merda. Né? Então a gente precisa parar para pensar nisso, né? Que esse transtorno mental e comportamental associado ao trabalho, ele não é diagnosticado facilmente. Né? Então, se você não tem uma atividade que te dê prazer, procure. Né? Eu sei que a gente tem TCC, a gente tem prova, a gente tem que estudar pra caramba, porque não dá para ser enfermeiro com o livro do aluno e com slide de professor, a gente tem que enfiar a cara na literatura mesmo, nos artigos, e procurar melhorar todos os dias, toda hora. Né? Existe uma cobrança, existe uma ansiedade, existe uma expectativa, mas a gente precisa separar um tempo, né? Para que vocês possam respirar, né? Porque senão acaba ficando doente também, tá? Então, o profissional que avalia o processo de adoecimento, ele é o responsável pela análise das possíveis relações com o trabalho, né? Ante uma ampla gama de possibilidades de diagnóstico, né? Então, entre essas possibilidades está a depressão, que se tornou um dos processos que levam a situações de afastamento do trabalho. Então, o médico, para diagnosticar, quem vai diagnosticar isso é o médico. Só que ele só vai conseguir diagnosticar através daquilo que a gente falar. Né? Teve uma época aí que eu fui fazer uma tal de terapia na psicóloga, e foi interessante. No começo, né, me ajudou bastante, né, porque eu desmistifiquei muita coisa, mas assim, ele não faz nada se você não se abrir. Ele não vai fazer nada se o indivíduo, não, se o paciente não fala, né? Se ele não assume que ele tem essa necessidade, que ele precisa de ajuda. E é uma coisa tão simples, né? Eu mesmo tinha preconceito com isso, eu achava que isso era uma bobagem. E aí quando eu comecei a fazer terapia, ir lá no psicólogo e tal, sentava lá no divã dela e lá eu falei, ela falou, cara, aqui é a oportunidade que você tem de rasgar o verbo. Você pode falar o que você quiser. E aí eu vomitava tudo, né? Mas eu não tinha dúvida, né? E como isso fez bem, porque a gente coloca esse estresse para fora, né? Então as pessoas precisam colocar isso para fora. E esse diagnóstico é muito difícil, é muito complicado, porque o paciente ele precisa dar o primeiro passo, né? Então a depressão ela pode se manifestar em do ciclo de vida de uma pessoa, né? Então ela pode ser entendida no senso comum como qualquer manifestação de tristeza ou estresse, né? Ou pode constituir um problema de saúde pública, como eu falei para vocês, pelo alto grau de sofrimento e pelas altas taxas de suicídio. Então o camarada ele chega num momento que ele não tem mais o que fazer, ele não tem mais força para reagir, ele vai se matar. Ele acha que a única alternativa dele é dar um tiro na cabeça. Ou então, ele acha que a única alternativa dele é dormir e não acordar nunca mais. Então ele vai tomar uma caixa de diazepam, ele vai tomar 1 litro de Rivotril, uma caixa de Rivotril, e ele fala, não vou acordar mais, eu resolvo o meu problema. Né? E esse limiar, pessoal, é mais próximo do que a gente pode imaginar. Tá? Então as pessoas muitas vezes olham para isso e acham que é frescura, né? Vai pegar um tanque de roupa para lavar que acaba a depressão. A gente fala isso. Principalmente nós que trabalhamos na enfermagem, que trabalhamos com pessoas doentes,
que trabalhamos com pessoas que sofrem, que estão em sofrimento, né? E a gente também é preconceituoso em relação a isso. Então a gente precisa tomar cuidado com esse diagnóstico, com essa discriminação. A gente precisa tomar cuidado com essas questões, tá? Deixa eu só ver se tem alguém aqui, que eu acho que entrou mais alguém aqui. Peraí. Salomé, já te dou a palavra, tá? Ok. Bom, então vamos lá. Tá aqui. Então, quando a pessoa está deprimida, né, ela vai apresentar sintomas como rebaixamento de humor, redução da energia, diminuição da atividade, né? Existe a alteração na capacidade de experimentar o prazer, como eu falei para vocês, nunca dá tempo, né? Deixa para depois, né? Perda do interesse das coisas, e aí de repente o trabalho não é mais interessante, as contas não são mais interessantes, o companheiro, o cônjuge já não é mais interessante, né? Diminui essa capacidade de concentração, né? Vive-se cansado, então o tempo que está em casa quer dormir, é um sono que não acaba nunca, né? Muitas vezes a gente diminui o apetite, como eu já disse para vocês, então ocorre aí a diminuição da autoestima e da autoconfiança, então o cara não se arruma mais, o camarada não usa mais um perfume, ele não tem mais a vaidade, né, que é inerente a todos os seres humanos, né? Todo mundo tem lá o seu grau de vaidade. A pessoa depressiva, ela começa a perder isso, ela não confia mais em si mesma, ela começa a duvidar da própria capacidade, né? Então ela sente culpa por tudo, ela se sente indigna, né? E mesmo de forma leve. Então a depressão, olha só quantos sintomas, quantas coisas a gente não está falando, e se eu começar a perguntar aqui na sala para cada um de vocês, nós vamos identificar isso. Nós vamos começar a identificar que muitos de vocês estão cansados, muitos de vocês se sentem culpados por algumas coisas, né, da vida pessoal, propriamente dito. Muitos vão se achar indignos, vão achar que, puta, não vai dar, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, né, eu não vou conseguir me formar, é difícil, eu não tenho capacidade para isso. Então isso está muito inerente, está muito próximo da gente, está mais próximo do que a gente imagina, tá? Em relação ao humor depressivo, ele varia pouco, né, de dia para dia ou segundo as circunstâncias, e pode ser acompanhado de sintomas somáticos, como, por exemplo, perda do interesse ao prazer, despertar matinal precoce, várias horas antes da hora habitual de despertar, o cara não consegue dormir, né? Agravamento matinal da depressão, lentidão psicomotora, agitação, né? A agitação, o camarada que ele está muito agitado, ele também tem a característica de ser depressivo, né? De estar em depressão, perda do apetite, perda de peso e perda da libido, né? Então, essa questão da depressão, ela envolve tudo isso de uma maneira muito, muito importante, tá? Bom, de acordo com o Fleck e colaboradores, né, a prevalência da depressão é 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres do que em homens, mesmo considerando estudos realizados em diferentes países, em comunidades e com pacientes que procuram serviços psiquiátricos. Gente, a mulherada sofre mais que o homem. Isso é fato, né? Por conta da dupla jornada, por conta da discriminação que ela sofre, né? Por conta do assédio sofrido nos transportes públicos também. Então, poxa, ela tem que acordar cedo para ir trabalhar, né? Para acordar cedo, ela foi dormir muito tarde, porque ela tinha a dupla, a tripla jornada dela para cumprir, e ainda ela vai pegar o ônibus, o trem para trabalhar, e tem um vagabundo que quer se aproveitar dela, quer passar a mão, quer encoxar, fica em pé no ônibus, fica em pé no metrô, tem que fugir de bandido, porque às vezes ela está com o celular dela que ela comprou em 24 vezes no cartão e está pagando, né, com seu suado dinheiro, e o vagabundo quer tomar o celular dela, né? Então, assim, a mulher ela adoece mais, né? E a gente olha muitas vezes para a mulherada e a gente vê assim que elas entram em dívidas porque elas recebem o salário e saem gastando o que pode e o que não pode, numa tentativa de tentar compensar esse estrago todo, né? Então, assim, é muito complicado, é muito difícil, né? E a gente precisa ter atenção nisso. Então, no âmbito biológico, destacam-se as questões hormonais, né, que diferenciam os homens e mulheres, né? Mulher sangra todo mês, coisa que não acontece com o homem,
né? Mulher tem variação hormonal todo mês, coisa que não acontece com o homem. Tem a tal de TPM, que é a tensão pré-menstrual, que afeta, tem mulheres que sofrem demais com essas TPMs, né? E não tem medicação que ajude, que cure isso. Atividade física, acupuntura, essas coisas ameniza o problema, mas não cura, né? Então a gente tem, ela ainda tem essa questão biológica, essa diferença biológica que pesa muito, né? Então, da faixa etária também, por exemplo, na adolescência, né? Ou em alguns determinados momentos da vida da mulher, né? Também existe essa característica que leva ela, dessas características biológicas que ajudam nessa questão da depressão, né? Da questão psíquica, né? Então você vê, a mulher na adolescência sofre uma determinada pressão por conta da puberdade. E aí é virgem, não é virgem, continua virgem, não continua virgem, meu Deus, o que eu faço? Os hormônios aflorando, os desejos aflorando, aquela loucura, mas eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. Tá bom. Aí chegou na fase adulta, né? Tem a menstruação, tem a questão da gravidez, engravida, perde, não pode engravidar, quero ter filho, quero casar, quero isso, quero aquilo outro, beleza. Depois vem a menopausa, né, que é outro transtorno na vida da mulher, né? Então ela para de menstruar, aí a libido dá uma diminuída, ela perde a lubrificação no ato sexual, fica mais difícil, ela não procura o marido direito, o marido não procura direito, mas ela precisa continuar trabalhando porque ela tem conta para pagar, ela tem filho para sustentar, é a faculdade do príncipezinho, o príncipezinho não pode acordar cedo para ir trabalhar, não, é a mamãe que tem que bancar, porque a mamãe deu tudo a vida inteira, né? Então existe uma série de aspectos que vão aí colaborar com essa questão da depressão. E quanto à dimensão psicossocial, a se considerar, remete às diferenças de papéis, né, exercidas por homens e mulheres na sociedade, onde muitas vezes as mulheres ainda assumem posição de submissão aos homens, né? Então, por mais que a gente queira ter essa mentalidade, trabalhe para ter essa mentalidade liberal, a mulher ela ainda se encontra muitas vezes em submissão, em posição de submissão diante dos homens, o que também auxilia e colabora nesse processo patológico, tá? Então, a população de pessoas afetadas no trabalho por diagnóstico de depressão, condição de certo modo comum nos dias atuais, ela também é cercada de preconceito, falta de entendimento e condução monopolizada do tratamento. Por quê? O cara para dar atestado de depressão, ele precisa ir no psiquiatra. E o psiquiatra não tem, é pouca ideia. O psiquiatra ele vai entrar com medicação, gente. É pouca ideia, não tem conversa. O psiquiatra dificilmente ele vai encaminhar para o psicólogo. Primeiro ele vai te medicar. Primeiro ele vai entrar com droga. E muitas vezes essas drogas vão te deixar viciados e dependentes, né? Para depois a gente encaminhar para o psicólogo, né? Agora, ao contrário disso, por que não falar para a pessoa, olha, vai procurar uma atividade física, o que te dá prazer? Ir no cinema te dá prazer? Então, uma vez por semana você vai ir no cinema, né? Uma vez por semana você vai pegar o teu carro, vai pegar 1 hora por dia e vai andar lá no Parque de Ibirapuera, no Horto Florestal, seja lá onde for. Você vai tirar pelo menos 1 ou 2 horas na tua semana para você se cuidar. Você não vai dar atenção para a esposa, você não vai dar atenção para filho, você não vai dar atenção para ninguém. É um momento seu, para você fazer o que você quiser, né? Então, quando a pessoa está em depressão, ela precisa procurar um médico, porque ela vai precisar se afastar. E para se afastar, ela vai precisar de atestado. E quem dá atestado é o médico. E aí ele tem que prescrever. E a pessoa tem que fazer acompanhamento. Então você vê como é complicado, como é complexo cuidar de pessoas depressivas no ambiente de trabalho, né? Então, especialmente quanto a esse último aspecto, né, a questão monopolizada do tratamento, vale a reflexão, né, de que pelo crescimento progressivo de casos, pode-se cogitar que não tem uma resolução efetiva. Então, a depressão ela não tem uma resolução efetiva. Olha, toma isso aqui que vai curar. Não. Né? Então, a depressão ela é considerada como uma pandemia, gente, dado o índice mundial. Então, não tem o que... Né? Hoje nós vamos colocar a culpa no coronavírus, né? Mas as pessoas voltaram para dentro de casa, ficaram dentro de casa. Quantos casamentos não terminaram porque as pessoas não tinham tempo de se encontrar? E aí, quando começaram a ficar em casa, pensaram, que merda que eu fiz.
e aí acaba se separando. Então aumentou o número de divórcios, né? Pais que estão com os filhos dentro de casa estão pedindo, pelo amor de Deus, para voltar às aulas porque não aguenta mais o demônio dentro de casa, porque o filho dele é o capeta, né? Só que o filho dele passa o dia inteiro na escola e ele não tinha noção dessas coisas. Então, quando o príncipezinho da mamãe ficou dentro de casa o dia inteiro e a mamãe teve que cuidar, a mamãe percebeu que aquilo é o capeta. Então é mais fácil eu pagar e empurrar o problema, né? Então, a gente não tem uma pílula mágica para resolver esse problema. Então, nós entendemos que são necessários, sim, leis e normas que regularizem o afastamento das pessoas do seu ambiente de trabalho, né? E com isso precisa necessariamente haver padronização de ações, porém o que está instituído hoje não oferece subsídio suficiente que permita compreender e avaliar adequadamente as dificuldades do sujeito deprimido em suas singularidades, né? Então é o que a gente está conversando, né? A gente precisa ter leis, a gente precisa ter normas, a gente precisa ter regularização, né, mais simples, a gente precisa ter, a empresa precisa ter esse olhar mais cuidadoso, esse cuidado com esses pacientes, para que aí sim a gente consiga desenvolver um bem trabalho e cuidar de forma adequada dessa população. E isso se estende, né, ao contexto das empresas, que muitas vezes se mostra resistente e incrédulo diante dessa necessidade individual que surge. Nós somos número para a empresa privada, né? Para o serviço público também, tá, gente? Não é muito diferente, não. Apesar que lá no SUS, no funcionalismo público, a gente tem uma facilidade ainda maior, né? Então eu tenho vários colegas lá em Santos que estão afastados por depressão. Tenho escalas lá em alguns serviços de saúde lá que são totalmente desfalcadas porque o pessoal está dando atestado de depressão. Então os caras vão no psiquiatra, contam uma história lá, choram um pouco, não estou falando que estão mentindo, né? Lembra da questão da discriminação do sofrimento? O psiquiatra vai, pumba, 2 meses de afastamento, sem choro nem vela. O cara fica 2 meses afastado, entra na perícia, chega lá no médico perito, o médico perito olha para tua cara, ele não questiona nada, e você sim, o cara simplesmente fica afastado. A pergunta que eu faço é, será que o afastamento resolve o problema? Será que o afastamento realmente é a solução do problema? Será que não é melhor tratar o ambiente de trabalho? Será que não seria melhor investigar o que está acontecendo? Se esse afastamento foi relacionado ao trabalho ou não? Domingo eu encontrei com uma colega lá que ela está surtadinha. Ela foi lá porque a filha estava com sintoma de suspeita de Covid, ela e a filha. Não tinha nada, menina. As duas não tinham nada. Mas, enfim, está coletando o exame, foi lá para fazer. Não tinha o que fazer da vida, foi lá para fazer. E ela estava desabafando. Ela ficou uns 10 minutos falando com a gente lá. Tiraram ela de uma chefia, jogaram para outro lugar, depois jogaram para outro, ficaram empurrando ela de lugar para lugar, né? Assediando ela moralmente. E ela é uma pessoa muito dedicada. Então, ela tinha toda uma expectativa com relação ao serviço público, ela tinha toda uma expectativa com relação ao profissionalismo dela. Essas expectativas não foram cumpridas, ela surtou. E a prefeitura está indenizando. Ela está afastada, está recebendo o salário em casa, mas ela falou para mim, Lúcio, isso não resolveu o problema. Porque eu fico em casa, eu fico surtada, eu fico ansiosa, eu encontro os colegas, eu quero conversar, eu quero participar, porque eu perdi minha rede de amizades, meus amigos eram todos os colegas de trabalho, então tá todo mundo trabalhando, eu fico em casa cuidando da menina, sem ter o que fazer da vida, né? Então será que o afastamento realmente é a questão, ou a gente precisa pensar na melhoria da qualidade do trabalho, né? É complicado. Então, o sistema vigente, ele parece assegurar o afastamento do trabalhador, né, que já não desempenha adequadamente suas funções, como meio de solucionar o problema. Porém, existe deficiência quanto à possibilidade de manter o trabalhador no seu ambiente laboral, sob novas formas, né, integradas às necessidades individuais de organização do trabalho, quanto à reintegração dessas pessoas à sua vida profissional, né? Então, assim, vamos afastar. Beleza, mas e para reintegrar essa pessoa? Nós vamos ter esse cuidado? Nós vamos ter esse preparo ou não? E o ambiente de trabalho, muitas vezes, ele é insalubre e ele não vai mudar, tá? Muito bem. E é isso, turma. Dúvidas, perguntas, questões? Vamos lá. Salomé tinha uma questão, pode perguntar. Professora, a minha questão era em relação ao senhor e sua esposa, né?
o senhor percebeu essa depressão, tudo isso? O senhor vivenciou o luto como e a sua esposa vivenciaram o luto adequadamente, uma vez que a própria família estava interpelando vocês que tinham que mudar de atitude, né? Isso daí não conjuminou tudo para que o senhor tivesse esse problema de gastrite? E a sua esposa, como é que ela lidou e lida com essa situação? Ela fala sobre isso? Sim, nós conversamos exaustivamente sobre esses problemas. Foram meses de conversa, meses chorando, né? Porque nós não aceitávamos, nós demoramos muito tempo para aceitar essa situação. Então, nós vivemos o luto, sim, de forma bem intensa. Isso é parte do processo, né, de recuperação, né? Então, não foi algo que a gente colocou na gaveta e esqueceu, não. É algo que ainda hoje é presente, né? A gente vira e mexe, a gente lembra disso, a gente conversa muito sobre isso. Eu até esqueci de mencionar um detalhe sensacional, que a médica, quando foi fazer a curetagem dela, quando ela estava entrando no centro cirúrgico, a médica virou para ela e falou assim, ó, vamos começar aqui o procedimento, mas eu gostaria que você separasse aqui alguns minutos, que você fizesse uma oração pelo teu filho, né? E isso foi de um cuidado que vocês não fazem ideia do impacto que isso gerou na vida dela, né? Então, assim, esses períodos depressivos, esses períodos difíceis, eles precisam ser vivenciados de forma bem importante, né? Quando a gente olha para uma escritora chamada Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala sobre terminalidade, né? E é uma psiquiatra, inclusive, e ela fala dessa questão do vivenciar o luto, né, da aceitação, né, dos estágios da aceitação, negação, né, barganha. Então a gente precisa vivenciar essas questões para que a gente possa se libertar disso e continuar seguindo o caminho, porque senão a gente fica preso. Se a gente não vive o luto e não desvenda isso, a gente não consegue caminhar. A gente fica rodando em círculos e você não consegue se desenvolver. Beleza? Uhum. Eu mesmo não vivenciei luto, mas vivenciei momentos de depressão. Até comentei na aula de saúde do trabalhador que eu tinha dores no corpo, dores de cabeça, enjoo, náusea, só de pensar em ir trabalhar. Né? É isso mesmo. E muitas vezes eu vi colegas desenvolver hipertensão, diabetes e tudo mais, até por conta do estresse no trabalho, né? E quando eu comecei a fazer a medicina ayurvédica, né, eu conheci uma psicóloga ayurvédica, Luísa Lage, e ela escreveu um livro justamente para a área da saúde, que é a arte de cuidar e de se deixar cuidar, porque é a área que mais negligencia o se deixar cuidar. Nessa vivência de que a gente tem que ser super mulheres, super homens, né? Super heróis, a gente não se permite cuidar, deixar que outros cuidem da gente. E isso é muito importante, deixar que outros cuidem da gente também, não é só a gente cuidar, porque é como o exemplo que ela dá, né? É como a torneira lá da rua, tem a caixa d'água para encher. Se não fechar, se deixar a torneira fechada, a caixa d'água vai esvaziar. Tenha assim dúvida. é nosso corpo, né? Então a gente tem que se deixar cuidar, assim, né? Para essas meninas mais novas, que eu sou uma das mais velhas da sala, eu só tenho uma mensagem para dizer: não queiram ser super mulheres, super mães, super enfermeiras, super nada, porque isso não leva a nada, só leva a problemas de saúde muito complicados no futuro. E só desgasta, né? Só desgasta a gente, isso sai caro, né? E não vale a pena. O que a gente precisa pensar, pessoal, é em ter qualidade de vida, né? Então, o que é ter qualidade de vida para você?
né? Será que qualidade de vida para você é ter 2 empregos, é trabalhar que nem um maluco, né? Eu tenho no WhatsApp, eu acho muito engraçado, eu me divirto, a minha esposa fica doida comigo, mas eu me divirto, porque o pessoal costuma colocar naqueles status do WhatsApp, né? Fotos daquilo que faz, daquilo que deixa de fazer, enfim. E eu acho muito legal, né? Porque eu acabo vendo um pouquinho da vida de alguns de vocês, né? Uma colega que coloca foto de treino, né? Ela coloca vídeos de treino. Então acho que ela sai do plantão, pelo que eu entendi da história, não sei se é antes do plantão ou depois do plantão, ela vai treinar, né? Vai fazer musculação, faz uns exercícios que eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu, se eu fizer 2 vezes isso daqui, acho que eu fico uma semana sem andar, né? Mas assim, você vê que a pessoa é um prazer que a pessoa tem, é o cuidado com o corpo, né? Que ela tem com o corpo dela, mas você vê que ela faz aquilo com prazer. Existe um sorriso intrínseco naquilo, né? Então é uma válvula de escape, é o que dá prazer, é o que libera endorfina, é o que melhora o sono dela, é o que melhora a disposição dela, né? Então, o que é qualidade de vida? É isso que você precisa pensar, que vocês precisam pensar, né? O que você tem que fazer? Qual é a sua expectativa para você ter uma boa vida? E não é dinheiro, tá, pessoal? Ah, eu quero ser milionário. Não é o problema, não é a resolução do problema. Às vezes ser milionário vai trazer mais problema ainda, né? Mas o que te dá prazer? Por que você está trabalhando tanto? Né? Será que realmente você precisa tirar 10 em todas as disciplinas? Pensando aqui na faculdade como aluno? Né? Será que realmente eu preciso ser o melhor aluno? Eu, por muito tempo, durante a minha graduação, eu pensava dessa forma. Não, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor. Batata, fiquei doente. No terceiro para o quarto ano, crise de gastrite de novo. Né? Fiquei malzão, fiquei aí meses sofrendo com isso. E eu me formei como todo mundo. Teve pessoas que não tinham nem um terço da pegada que eu tinha e arrumaram emprego primeiro do que eu. Né? Então, será que realmente eu precisava ter me estressado da forma que eu me estressei? Né? Fiquei 4 anos, por exemplo, sem namorar, sem me divertir. Chegava em casa e estudava, final de semana estudando. Né? Não saía, não ia para um cinema, nada. De vez em quando eu ia para a igreja, porque aí eu chegava na igreja, eu orava um pouco lá, chorava e desabafava. Mas precisava passar por tudo isso? Será que não podia ser mais leve? Será que a vida não poderia ter sido um pouco mais leve? Será que eu precisava ter esse excesso de responsabilidade? Então, quando a gente analisa a qualidade de vida, né, e principalmente relacionada ao trabalho, a gente tem que pensar nessa questão social, biológica, né, e psicossocial também, né, que são os fatores que nós vimos aqui na aula. Né, a questão física, psicológica, social e biológica. Né? Então a gente precisa pensar nessa interação e ter equilíbrio. Né? Então buscar o equilíbrio significa que a vida ela é desarmoniosa. A vida ela é uma bagunça, né? Generalizada, por sinal. Então a gente vai ter que equilibrar a bagunça. E às vezes, para equilibrar a bagunça, a gente precisa fazer outra bagunça. Né? Então, de vez em quando, desculpem o termo, a gente precisa apertar a tecla F, pessoal. Vocês sabem o que significa a tecla F? Oi, gente. Estão me ouvindo? Eu sei. Né? Aline, André, Antônia, significa a tecla F, Silene, Gleice, Eu Ilka. sei o que quer cantar, porque não deu paciência não. Oi? Quem que tá falando? Aline, professora, eu falei que eu sei, eu taco, normalmente quase sempre porque eu sou sem paciência. E o pessoal fala, mas você vai trabalhar com o público, você tem que ter paciência. Eu falei, calma, o público, eu tenho que ter paciência, só que o público não pode me tirar do sério. Exatamente. E isso eu já trabalho com o público, né? Então, ouvindo todas as histórias, desculpe interromper, eu não queria nem falar, mas ano passado eu me descobri, eu não sabia que eu tinha isso. Eu tive crise de ansiedade e a pior coisa que uma pessoa pode ter, porque eu fiquei como se eu tivesse tendo uma parada cardíaca.
Uhum. Depois de atender muito, eu sou esteticista já, vão fazer 6 anos, e por 5 anos, quase 5 anos, eu trabalhei na mesma clínica. E eu ficava pensando, mano, tipo, é isso que eu quero da minha vida? Depois fiquei pensando, o que que eu fiz, né? Tipo assim, será que é uma profissão que eu escolhi? Será que é uma profissão boa? E eu ficava me martirizando. E aí eu falei assim, vou sair da clínica, não quero mais ser esteticista, não sei o quê. Só que o problema não é esse, porque é o que eu sei fazer, é a minha profissão. Se eu for fazer outra profissão que eu não estudei, talvez eu não ia ser frustrada também. Só que eu não estava frustrada, eu estava cansada, eu estava com crise de ansiedade. Tanto que eu tive uma crise que eu não lembrei. As meninas disseram que eu saí pela rua, puxando os cabelos. Foi momentos bem difíceis, até a pessoa entender que você não pode ficar se estressando. Você tem que respirar. E olha, Respirar não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente tem vontade de tacar a mão na cara da pessoa, óbvio, mas, né? eu faço, Essa parte aí, o cliente sempre tem razão. eu Não, faço isso todo plantão, Aline. A minha vontade é de sair dando porrada nesses caras do Covid, sem ter o cliente noção. não tem sempre razão. Não tem. Eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo. É isso aí. É isso mesmo. Aí é muito difícil. Assim, as pessoas falam, nossa, mas você é muito chata, não sei o que. Gente, não é. Às vezes eu prefiro até ficar quieta para não ser chata. É melhor. Mas você vê como isso está próximo da gente, né? Então, pessoal, você é um exemplo que a Aline citou, que a Salomé citou, e assim, todos vocês aqui têm uma pancada de exemplos e experiências para contar, né? Então, assim, a ideia da aula de hoje é fazer essa reflexão, é que vocês reflitam sobre isso. Por isso que, assim, eu falei para vocês que não se preocuparem até com questão de prova, a prova de vocês está pronta. Eu fiz 8 questões lá, valendo 500 pontos cada uma. Semana que vem eu vou dar o caminho para vocês estudarem, que não quero que vocês se estressem com isso, né? Porque a nossa aula, a nossa disciplina, ela foi totalmente conceitual, né? Discussão mesmo, né? Para a gente discutir e pensar e refletir. E é complicado você traduzir isso em prova, porque muitas vezes se torna injusto, né? Então, a grande questão aqui é que a gente faça essa reflexão. O que é qualidade de vida no trabalho? Né? A maioria de vocês aqui, se não todos, né, trabalham. Então, o que é qualidade de vida no trabalho? O que é qualidade de vida para você? Né? Aonde você está investindo o teu tempo? Por que você está investindo o teu tempo? Né? Fazer essa reflexão. Tem muitos alunos que muitas vezes estão fazendo enfermagem e os caras não gostam de enfermagem. Eles não querem ser enfermeiros. Eles estão fazendo faculdade porque tiveram a oportunidade de fazer. Mas não é tua praia. E às vezes é difícil reconhecer isso, né? Só que o tempo vai passar e o tempo ele não perdoa a gente. Aí como a Salomé comentou, né? O tempo ele não perdoa. O tempo ele é cruel com a gente, porque quando a gente percebe a gente já foi. O tempo já passou, não dá para voltar atrás. E aí a gente tem que correr atrás do lucro, né? Porque o prejuízo já está lá. A gente fala, o pessoal costuma falar correr atrás do prejuízo. Não, prejuízo você já tomou, filho. Você não precisa correr atrás do prejuízo. Você precisa correr atrás do lucro, né? Então a gente precisa pensar nisso. Façam essa reflexão, né? Depois vocês dão uma olhadinha na aula com calma e reflitam, né? Pensem, porque é isso que faz a gente crescer, é isso que faz a gente nos tornar seres humanos melhores e principalmente nos policiar. Olha, tá chegando no meu limite, não deixa chegar. Não deixa chegar. É como a Aline falou, né? Eu tenho que respirar, eu tenho que apertar mesmo a tecla F e respirar fundo, né? Perceber o limite e sair fora. É como o meu caso, Aline, também lá em Santos é a mesma história. Então, na hora que eu tô vendo que dá o meu limite, eu falo, ó, parou, segura aí, não vou atender mais ninguém. Saio fora, vou tomar um refrigerante, vou fumar meu cigarrinho, vou respirar um pouco, eu não quero nem saber. Porque se eu atender mais um, eu vou ter problema, né? Então, às vezes, eu peguei um monte de plantão extra. Meu, ó, desculpa, chefe, não tô afim, põe outro no meu lugar. Tô cansado, não dá, põe outro no meu lugar. Então, a gente precisa perceber isso enquanto profissionais, enquanto pessoas, né, nos nossos relacionamentos interpessoais também, né? E dessa forma a gente pode ajudar os colegas, né? A gente pode ajudar os próprios pacientes, né, tendo essa reflexão, tendo essa mentalidade aberta,
para a gente conseguir aí fazer uma enfermagem melhor, fazer uma enfermagem, como a gente gosta, o pessoal gosta de falar de humanização, né? Isso é tornar humano. É olhar para o colega do lado e falar, meu, o cara não tá legal. Vamos estender a mão? Pô, colega, hoje você não tá legal, deixa que eu fico com os pacientes mais pesados, você fica com os pacientes mais leves, né? Deixa que eu cuido hoje. Tô vendo que você não tá legal, se você quiser conversar, bem, se não, fica tranquilo, é a maneira que eu posso estar te ajudando, né? Então, assim, nós cuidamos das pessoas. Quem cuida de nós? Se nós da enfermagem não olharmos para nós mesmos, e isso é que eu sempre gosto de deixar claro para os alunos, né? Vocês são a nova geração de enfermeiros, então olhem para os colegas não como competidores, não olhem para os colegas como rivais, como inimigos. São seres humanos, antes de serem profissionais, são seres humanos que também vão precisar de ajuda. Pois não, Aline? É igual depois disso, igual eu falei, eu mudei de clínica. Mas é que eu não estava, tipo assim, não era um emprego. Eu só estava saturada, gente, isso acontece. E eu falo muito para as pessoas, nenhum emprego, nenhuma relação, nenhum parente, nada vale mais do que a nossa saúde mental, gente, porque é muito difícil. Não vou falar que, nossa, eu tô 100%, pelo amor de Deus, eu sinto dor de cabeça todo dia, se eu ficar pensando algo a mais. Se eu penso algo a mais, eu achava que a minha dor de cabeça era enxaqueca, mas não é. É se eu fico nervosa e se eu fico preocupada. Aí eu paro, respiro, não tomo mais remédio, tomo chá, porque remédio também vicia. Então, assim, não é fácil. Tipo assim, nossa, mas você só tem 26 anos, tão nova. Gente, vai fazer o quê? É isso mesmo. E não tem idade, né, Aline? E essas coisas não têm idade. Eu conheço crianças que têm estado depressivo. Entendeu? Isso não tem idade, né? De pessoa para pessoa. Bastante complicado. Mas é isso, turma. Vamos encerrar por aqui. Alguém tem mais alguma questão ou mais alguma consideração? Pois não, Fábio? Depois eu vou te chamar no privado que eu vou pedir uma opinião do senhor. Eu vou cobrar consulta, hein? Eu pago pro senhor, fica tranquilo. Quando tiver o treino do senhor, eu apareço lá. Tranquilo, gente. Bom, pessoal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele vai ser seu sparring, professor. Pode falar. Eu não sei o que vai dar o jiu-jitsu com karatê, mas não... Pode dar uma mistura bacana. Gente, vê o que dá. Faz um aikido. Faz um aikido, vocês dois. Né? É isso aí, gente. Bom, então vamos encerrar por aqui, tá? Semana que vem é a nossa última aula. Nós vamos falar sobre a responsabilidade legal do enfermeiro em relação ao parto. Então é uma aula um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais pesada, também conceitual, tá? Então nós vamos falar sobre imperícia, negligência e imprudência relacionadas às questões de parto. Vamos falar sobre métodos não farmacológicos do alívio da dor, né? E vamos falar também um pouquinho sobre parto planejado, parto domiciliar planejado, né? O que é isso? Qual é essa tendência, tá? Eu vou postar a aula já para vocês, acho que eu não postei ainda, eu vou postar essa aula de hoje e vou postar a aula da semana que vem, já para vocês darem uma lida e darem uma olhada, para a gente poder fazer uma discussão bem legal, tá? E em relação à prova, já fica a dica, né? São 8 questões que nós vamos estar trabalhando. Se não me engano, acho que são 8 ou 10 questões que nós vamos estar trabalhando na prova, baseado nos slides mesmo que eu coloquei para vocês, tá? Então não tem nenhuma grande pegadinha, não vai ter grandes dificuldades. Então já oriento vocês, quem puder imprimir os slides para estudar, imprime, né? Dá uma lida, porque tá tudo lá, não tem mistério, beleza? E aí a semana que vem, então, a gente se encontra aí no mesmo horário e a gente volta a conversar. Beleza? Obrigada, professor. Nada. Fiquem com Deus, pessoal. Professor. Até a próxima. Obrigada. Bom dia.